Alô, estamos aqui novamente com a doutora Diva, que é minha super amiga, que morava no mesmo prédio que eu, nos conhecemos. E tivemos essa ideia de fazer vários vídeos para vocês, para ajudar a ter uma vida melhor. Então hoje, na verdade é o seguinte, quando ela vem aqui em casa da matéria, ela fala para mim, olha, eu preciso me especializar no assunto, porque eu preciso fazer uma coisa super correta. Então, por isso que ela fala que ela é médica especialista. Brincadeira minha. Então, Diva, você realmente é médica e mora no Guarujá há muito tempo, graças a Deus, aqui é o máximo. Eu vim aqui depois da pandemia. Eu já tinha apartamento aqui, né? Eu sou Diva Leonor Monteiro, eu sou médica clínica. E eu, como todo clínico, um bom clínico, é aquele que é investigador. Sim. Então ele vai atrás das coisas, né? Sim. Um bom clínico não é um encaminhador, Sim. ele é um investigador. Então eu sou esse daí, tá bom? Então hoje nós vamos falar uma coisa que está cometendo as pessoas, não só os homens, agora as mulheres estão ficando carecas, né? Que é um absurdo. E é tudo aqui na frente. Vocês podem perceber, não sei se já tiveram oportunidade, vocês vão ao supermercado, tem um monte de mulher, tem um monte que não tem cabelo aqui na frente. Aí você fala, mas por que ela... Aí eu fiquei pensando nisso, mas por que a mulher... Porque de repente pode cair aqui atrás, né? Mas não é tudo aqui. Aí você fala, mas por que a mulher não tem cabelo aqui? Então, a doutora Diva vai explicar. Então, nós temos que, primeira coisa, saber que queda de cabelo não é calvície. São duas coisas diferentes. Aquilo quando você levanta de manhã, que o travesseiro está cheio de cabelo, a hora que você lava a cabeça, o banheiro fica cheio de cabelo. O ralo normalmente fica... Aquele que te dá o desespero, esse daí normalmente não é calvície. É uma queda de cabelo que a gente vai comentar aqui. Calvície é isso que você falou no supermercado, que você vê algumas senhoras assim. Então, o que seria a calvície? Vamos entender pensando no cabelo. Como é que o cabelo é feito? Né? Como é que ele é fabricado, o cabelo, pelo couro cabeludo? Você tem a raiz do cabelo, que a gente chama ela de bulbo. Tá. E essa raiz vai fazendo o quê? A haste. Então o cabelo vai saindo. Tá. Esse processo de fazer o cabelo, ele demora em torno de mais ou menos de 3 a 6 anos. Então o bulbo vai fazendo o cabelinho, a raiz do cabelo vai fazendo, ele vai crescendo. Depois de um determinado período, variando, né, até uns 6 anos, ele entra numa fase de repouso. Mas 6 anos de idade, você tá falando? 6 anos de idade. O cabelo. Tá. Aí a hora que ele entra na fase de repouso, ele se prepara para cair, porque o outro cabelo vem aí. Então o cabelo se renova. Ah, então quer dizer que eu não tenho o mesmo cabelo que eu tinha? De jeito nenhum. Meu cabelo vai... Você tem a mesma raiz que está fabricando cabelos. E esse cabelo demora mais ou menos uns 7 anos para algumas pessoas, outras até 5 anos, para crescer e depois ele se desprender, da fase de desprendimento. Então esse cabelo que é em torno de 100 a 150 fios, tem gente que fala até em torno de 300 fios, você perde normalmente por dia. Isso é normal. E dentro da sua, aqui no seu couro cabeludo, nós temos fios que estão começando e fios que estão já na fase de perder. Então, na nossa cabeça, não tem só um fio crescendo ou um fio desprendendo. Tem vários tipos. Tem um que está crescendo, outro está bom, outro está caindo. Então, o que é? Aí nós vamos começar a entender. O que é a calvície? A calvície é quando a raiz do cabelo enfraquece. O cabelo começa a ficar ralo, ele começa a ficar transparente. Então é o tipo dos homens que ficam calvos. Pode ser dos homens ou de algumas mulheres. E aquilo ali, a raiz do cabelo, ela morre. Quando você vai no médico dermatologista, que ele olha e faz aquela capiloscopia, ele vê se a raiz do seu cabelo bulbo está normal ou se ele está diminuindo de tamanho. Porque ele vai diminuindo e ele some, então ele morre. Então é o caso de quem está com câncer que faz quimioterapia. Não, isso é outra coisa. Nós vamos chegar lá. Então a calvície é nos homens, porque a testosterona dos homens, ela se transforma em hidrotestosterona, e isso faz com que o folículo não goste muito. Então os homens começam a fazer aquelas entradas, e aqui em cima. As mulheres que têm um tipo igual de calvície, isso. As mulheres que têm um tipo de calvície, elas começam a ficar carecas aqui na parte superior da tampa do cabelo. Então, existe tratamento nessa fase, ela deve consultar um especialista, que é o dermatologista, para ver o que pode ser feito. Existem alguns medicamentos que podem ser feitos. Eu só não vou falar o nome deles aqui, porque eu não quero que as pessoas saiam correndo
para ir na farmácia. Tá, comprar. senão vira uma bagunça. Senão vira uma bagunça, que você tem que ver se seu couro cabeludo não sim. está doente, Você tem se que seu cabelo não está doente, se você não tem seborreia, se você não tem uma doença Sim, você tem que ir no dermatologista então, para... você tem que saber o que Tá. está causando isso. Então, a grosso modo, nos homens é a testosterona, nas mulheres é uma outra forma de calvície. Agora, a queda de cabelo, ela não tem nada a ver com a calvície. Porque quando você vai olhar a raiz do cabelo, a raiz está normal. Ela só está perdendo o cabelo. Então, aquela raiz, ela vai fabricar outro cabelo que vai se perder, às vezes, num espaço de tempo mais curto, por alterações que nós vamos comentar aqui. Então, quando você toma, por exemplo, vamos começar com o exemplo da quimioterapia que você falou. Quando você faz quimioterapia, o cabelo, naquela primeira fase de crescimento, que ele teria que durar até 6 anos, ele cai logo. Tá. Então, a pessoa fica totalmente careca, ela perde todos os cabelos, né? Mas isso daí não mata o folículo do cabelo. Tanto é que quando para a quimioterapia, parou o fator, o cabelo volta. Então, isso é diferente da calvície, que o folículo morreu. Tá. Agora, essa queda de cabelo que a maioria das pessoas tem, ela tem um nome bem bom. É chamado eflúvio telógeno. É a queda de cabelo. Nossa Senhora. Isso parece nome grego. Essa queda que fica no travesseiro, na escova, no ralo do banheiro. Ah, tá. Então, o que é isso daí, gente? Vou desfazer o primeiro mito aqui. Lavar cabelo todo dia leva a ficar careca? Não, não leva. A falta de vitamina que cai o cabelo? Às vezes não é a falta de vitamina. Você pode tomar a vitamina que você quiser, que o cabelo não vai renovar. Porque existem outras alterações. Então, muita gente, quando você vê, eu vou na farmácia para comprar vitamina, meu cabelo está caindo, eu vou fazer isso. Gente, não faça isso, não faça bobagem. Porque o que acontece? Quando você tem algumas causas no seu organismo, elas podem promover a queda do teu cabelo. Essa fase que a gente chama de telógeno. Então, o que acontece? Você tem uma infecção, por exemplo, com febre alta. Você teve um Covid. O Covid aconteceu muito isso. 2, 3 meses depois, que aquela fase que o cabelo foi feito, que ele vai desprender, é nessa fase, 3 meses depois, que começa a queda do cabelo. Não é na hora que você fica doente. Tá. Porque o cabelo, ele é feito, depois ele tem uma fase de repouso, depois que ele sofre a perda, tá? Então, infecções com febre, infecções mais fortes, pode causar queda de cabelo daí uns 2, 3 meses. Tá, e depois a pessoa fala, como meu cabelo tá caindo agora? Porque é decorrência de que você uma teve. Cirurgia, por exemplo. A pessoa tem uma cirurgia, um estresse cirúrgico, ou um estresse qualquer, Sim. uma morte em família, Sim. 2, 3 meses depois o cabelo começa a cair. A mulher que teve bebê, ela teve estrógeno, né, alto durante a gravidez. O nenê nasce, uma queda de estrógeno, 2, 3 meses depois ela pode começar a perder cabelo. A mulher que para de tomar pílula anticoncepcional. Pessoas que têm doença da tireoide. Tá. Então, tudo isso vai acontecendo que promove a queda do cabelo. Por isso que não é para comprar. Quer dizer que não é uma coisa tipo matemática, isso mais isso daquilo. Não. Então, pode ter 500 mil possibilidades, causas. Então, por exemplo, das deficiências do organismo que causam queda de cabelo, a vitamina B12, a vitamina D e o ferro. O ferro. Se você tem uma anemia por falta de ferro, você pode estar perdendo o cabelo. Tá. Então, o médico tem que orientar o que é que está acontecendo com você nesse momento. Por exemplo, cirurgia bariátrica. A pessoa faz a cirurgia, ela tem uma deficiência de absorção dessas vitaminas, então o que vai acontecer? O cabelo vai começar a cair. E o folículo do cabelo, o bulbo dele, a raiz dele é muito instável. Então qualquer coisa no organismo, variação hormonal, qualquer coisa, pode desprender o cabelo. Então você para aquela fase de crescimento e começa a perder o cabelo, passa para outra fase. Essa fase de nascer o cabelo chama anágena, e a fase de perder se chama telógena. Então você pega um cabelo que tinha que crescer mais 2, 3 anos, você faz ele perder, então ele muda de fase. Então, deixa eu fazer uma pergunta. É interessante a pessoa cortar, por exemplo, você está falando de negócio de cabelo, né? De ficar, fortalecer o cabelo. Existe essa possibilidade de que a gente corte o cabelo com frequência de 3 meses para fortalecer o cabelo? O cabelo, quando ele está danificado por tinturas, nem todas as tinturas, então vamos começar a desfazer os mitos, né? A tintura, ela faz da calvície? Não.
A tintura bem empregada, sem amônia, com profissional de qualidade. Sem amônia, ele vai cuidar do seu cabelo. Tá. Agora, se você usa chapinha, calor local, esticar aquele mega hair, onde fica muito esticado o cabelo, se não é feito com boa técnica e durar muito tempo esse mega hair, você pode até enfraquecer a raiz do cabelo. Aquele negócio também de esticar o cabelo, que faz chapinha para alisar o cabelo também. Então você tem uma série de coisas que danificam o fio, algumas, e agride. E pode agredir o fio, e outras que podem agredir o folículo. Então, se você ficar com o mega hair muito tempo e fizer um outro mega hair em seguida e não dar um tempo para o cabelo descansar, você pode até perder o folículo. A outra pergunta, quando eu fiquei grávida, falaram que não podia tingir cabelo. Por que não pode grávida tingir cabelo? Aí você tem o componente da tintura, né? Aí eu não sei se as tinturas modernas podem. Agora agora é sem amônia, né? E me diga uma coisa, tem alguma resposta, por exemplo, você pode ter percebido, não sei se você já percebeu em você, eu já percebi em mim. Eu tinha muito mais pelo na perna e tinha pelo nas axilas, agora não tem mais. Com a idade. O que acontece? Rarefação faz parte assim. O cabelo não fica branco quando você cresce, então ele tem uma mudança. Então o cabelo corporal também tem uma mudança. Né? E alguns pelos, eu também tinha mais pelo do que hoje. Eu tinha mais. E por que? Eu não sei se tem uma explicação para essa minha pergunta, porque eu adoro ficar fazendo umas coisas que só eu fico pensando. Por que tem nenê que nasce totalmente cabeludo, tem nenê careca? Eu acho que deve ser a genética. Né? Não sei te dizer ao certo. Mas tem famílias que tem o nenê careca até 1 ano. Sim. E a minha tia, por exemplo, uma tiazinha minha, que falecida já, ela nasceu com cabelo até o ombro. Ela era um recém-nascido que tinha rabo calado. Então, eu acho que é individual. Pois a minha filha nasceu totalmente careca, o meu filho já nasceu com cabelo. Tudo. Existe sim. Isso aí eu acho que é uma questão genética, a criança vem assim, né? Então, o que nós podemos orientar os nossos espectadores? Primeiro, se teu cabelo estiver caindo, procure um dermatologista. Não fica comprando na farmácia umas coisas aí que não tem nada a ver, vitaminas, e vai tomar isso, vai tomar aquilo. Passa por um especialista. Esse especialista vai pedir sua parte hormonal, ele vai perguntar se você teve doença, ele vai fazer uma investigação para você. Né? E aí ele vai indicar o medicamento melhor para você usar. Tem medicamentos para fase anágena, tem mais medicamentos para fase telógena, né? Da queda quando ele está crescendo e da queda. E lógico, o cabelo danificado, cheio de chapinha, cheio de tintura mal feita, tudo isso, você vai ter que cortar para ele fortalecer um pouco, né? Porque você fica quebrando. Por exemplo, existe possibilidade de uma farmacêutica te dar uma... Olha, através de exames, né? A farmacêutica, ela conhece bem os produtos, né? Ela pode te orientar nisso, mas o diagnóstico é feito pelo dermatologista. Existe umas quedas de cabelo que elas vêm com doença autoimune do couro cabeludo, então destrói o bulbo e você fica careca. Então ele precisa ver se não é isso que você está tendo. Doenças mediadas por anticorpos. Então, é necessário... Então é necessário... É primordial que vá a um dermatologista, porque esse negócio de ir na farmácia comprar um monte de bobagem, vitamina E para o cabelo, vitamina E para a unha. Faça a coisa certa para não se arrepender depois. Então você vê, gente, não pode fazer as coisas porque acha bacana, porque é bonito, porque tem propaganda na televisão. Sim, porque tem propaganda na televisão, né? Que todo mundo é consumista, acaba comprando um monte de coisa que não serve para nada. Porque é mais fácil na farmácia do que no médico. Tem que agendar, tem que alguns pagarem consulta. Então fica mais difícil. Não é tudo pelo convênio. Gente, saúde é nossa. É primordial. É nossa saúde. Aliás, tem uma coisa que nós aprendemos, eu inventei e o meu marido adorou. É mais esporte, menos remédio, né? Isso, mas isso Vai fazer esporte, quem não precisa tomar nem remédio, né? Exatamente, o esporte faz com que você faça a sua manutenção. O bom carro não é aquele que faz a manutenção? Sim. Todo ano, ele não quebra, né? É que tem que ter a revisão, né? Exatamente, a revisão. A gente tem que ter a nossa também, a revisão. Então é isso aí, gente. Nós estamos aqui novamente com a doutora Diva e ela vai continuar vindo sempre aqui para dar mais dicas para a saúde, porque a gente tem que ser feliz com saúde, né? Porque saúde é primordial, o resto a gente dá jeito. Agora, sem saúde não dá para ficar. Então não adianta ter dinheiro, ter isso, ter aquilo, morar num lugar bárbaro, Guarujá, e não ter saúde. Porque para a gente andar, para a gente se divertir, para a gente ser feliz, a gente tem que ter saúde. Então, gente,
Somos uma graça e obrigada por você ter vindo. Obrigada por me convidar.